Hoje eu quero te contar um pouquinho do que aconteceu na primeira onda do movimento feminista. Fica comigo. Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! Esse é o terceiro vídeo dessa série onde a gente está falando um pouquinho sobre feminismo e tentando compreender o quanto ele nos afeta e o quanto é complicado a gente se posicionar como uma mulher cristã e feminista. Então, no primeiro vídeo eu te expliquei mais claramente o porquê dessa dificuldade ou dessa impossibilidade de você se posicionar então como mulher cristã e feminista. No segundo vídeo eu te contei um pouquinho sobre o proto-feminismo, sobre a Mary Wollstonecraft, então as ideias dela com essa questão da inclusão, da educação igualitária entre meninos e meninas, enfim, acreditando que isso levaria eles a terem os mesmos interesses, né? E aí deu algumas bases, então, aí que o movimento feminista usou essas ideias depois. E agora a gente vai focar, então, no que se chama oficialmente de início da primeira onda do movimento feminista. Então, essa primeira onda, ela foi de 1848 até 1960, e a gente vai ver algumas coisas mais marcantes aí que aconteceram nesse período, então, da primeira onda do movimento feminista. Então, quem vai continuar nos guiando aí nessa história é a Ana Campagnolo, né, com o livro Feminismo, Perversão e Subversão, e a gente vai pegar algumas ideias aí que a Ana compartilhou com a gente. Então, ela diz assim, ó, que a educação igualitária continuava sendo uma preocupação, né? Então, no início da primeira onda, aquela educação igualitária continuava sendo uma preocupação. Somada a isso, então, estavam a reivindicação pelo sufrágio universal, que é o voto, e as queixas em favor, então, da inserção da mulher em áreas profissionais hegemonicamente masculinas. Então, elas queriam uma maior liberdade de escolher suas profissões, de se inserir no mercado de trabalho. Essas foram as principais pautas, então, aí trabalhadas na primeira onda do movimento. Havia, então, esse desejo das mulheres de se inserir na vida pública, né? Seja então através da política ou através da educação. Então muitas queriam sair desse ambiente apenas da vida doméstica e se inserir na vida pública. E para isso a questão do voto, então elas consideravam como algo importante, principalmente para a parte política. É interessante perceber o quê? Por que o movimento feminista, né, ficou marcado nessa época? Porque antes disso não pode se dizer que houve um movimento de mulheres, houve uma movimentação. Por isso o proto-feminismo é essa movimentação. Então algumas mulheres aqui e ali começaram a trazer algumas ideias diferentes para aquele período, baseadas muito nas ideias iluministas então do século XVIII. Mas um movimento mesmo organizado de mulheres, ele se caracterizou então a partir de 1848 e teve muita influência nesse processo a questão abolicionista, porque as mulheres estavam envolvidas nesse processo, né, da abolição da escravatura. Elas tinham essa sensibilidade em relação à escravidão. Então muitas começaram a se envolver nesse processo e com isso elas perceberam que elas também poderiam batalhar por causas próprias, por causas realmente envolvendo as questões femininas. E por isso que começou a ter esse movimento mais organizado de mulheres a partir desse ambiente aí da questão das discussões da abolição também. Então vamos olhar para 1848, né, que é a data que marca o início dessa primeira onda. Três coisas muito interessantes aconteceram ali, que foi a Comuna de Paris, né, então lá na França, tem a ver ali com uma questão envolvendo realmente uma ideia comunista mesmo, voltando com força ali na França. Aí a gente tem o Karl Marx, né, que estava publicando então nesse período ali o Manifesto Comunista, e temos lá nos Estados Unidos, em Seneca Falls, em Nova York, essa primeira conferência de mulheres que se reuniu inclusive numa igreja cristã. Várias pautas foram trazidas ali, baseadas inclusive na questão da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que tinha a ver com direitos humanos. Então várias pautas ali, elas queriam que as mulheres também fossem incluídas. Então uma dessas pautas era o direito ao voto, mas tinham muitos outros assuntos colocados ali. Uma das organizadoras desse evento foi a Elizabeth Stanton, e ali já naquele primeiro momento de 1848, ela já demonstrou alguma rebeldia, sabe, em relação a alguns dogmas cristãos, principalmente questão de governo da igreja. Então ela questionou alguns fundamentos bíblicos ali, demonstrando uma certa rebeldia em relação à verdade das escrituras, em relação à autoridade das escrituras como verdade, né? Além então dessa questão do voto, de muitas outras pautas. E essa Elizabeth Stanton, então, 50 anos depois, ela publicou o que se chamava de Bíblia Feminista, e ali realmente ficou muito evidente, né, da parte dela, esse repúdio por alguns valores cristãos. Ela olhava o casamento com um olhar muito amargo, ela dizia que o casamento, ela fazia essa analogia do casamento com a escravidão. Ela olhava também com muita tristeza sobre a maternidade, vendo que a maternidade era um peso para a vida da mulher, e muitas outras questões realmente que demonstraram que ela não tinha assim uma inocência em relação a isso, e é interessante porque o espaço que ela conseguiu ali para fazer essa primeira conferência foi justamente numa igreja cristã. Então quem abriu aquele espaço, quem deu espaço de voz
voz para ela ali naquele momento foi justamente um pastor de uma igreja cristã, né? E ali ela já demonstrou naquele primeiro momento essa certa rebeldia contra as escrituras e isso só foi crescendo depois. Então, em relação a esse momento, a Ana diz assim: apesar de aparentemente inofensivo, esse movimento de mulheres que começou em uma capela sob os olhos de um bispo cristão, logo descarrilharia mostrando a que veio. Então, não era algo tão inocente assim. Muitas pessoas dizem, mas o feminismo era bom quando começou. Tem uma sementinha de rebelião ali, de rebeldia desde o começo, isso fica bem claro. No que diz respeito à luta pelo sufrágio, no caso a questão do voto, a Ana nos diz o seguinte, que dois principais tópicos eles são ocultados, né, no período ali pelas feministas. O primeiro é o quê? Nem todas as mulheres queriam o direito ao voto. Uma grande multidão de mulheres, talvez até mais do que as que queriam, não queriam. Elas não consideravam a ideia de votar como algo importante ou uma necessidade e muitas, inclusive, defendiam o não votar porque elas entendiam que existia um dever embutido ali nesse direito de votar que envolvia questões militares e muitas não queriam se arriscar a isso. Então, existia um grande número de mulheres contrárias a essa ideia. Inclusive, lá naquele momento, em Seneca Falls, naquela primeira conferência, essa questão do voto foi a que houve mais divergência e que não conseguiram chegar num consenso. E isso continuou ainda durante muito tempo, porque muitas mulheres queriam, mas muitas mulheres não queriam. Então não era um assunto que todas as mulheres queriam, isso não é verdade. Então era uma luta de algumas. E aqui nesse trecho também, então, Ana diz assim, né? Primeiro, que existia um enorme movimento de mulheres contra o sufrágio e segundo, que esse direito ao voto ele foi mais uma concessão do que uma conquista. Então chegou um momento que os homens ali, por todo o contexto da época, perceberam que tudo bem, né? Vamos deixar as mulheres votar. Então por que uma concessão? Justamente por aquilo que eu te falei antes, porque envolvia um dever militar, ou seja, a partir do momento que eu tenho o direito de votar, eu tenho o dever de me alistar no exército, caso meu país entre em guerra, de defender a minha pátria, inclusive morrer se for necessário. Isso é muito natural para os homens, tá muito, não tem discussão, né? No Brasil ainda é assim. O homem, se o país entrar em guerra, tem que se alistar no exército, e a mulher não tem essa obrigatoriedade. Então a Ana fala assim também, que ao receberem o direito ao voto sem a obrigação de alistamento, as mulheres não conquistaram direitos iguais, né? Se fala tanto em direitos, mas sim direitos desiguais, o que a gente também pode chamar de privilégio. Não é um privilégio? Eu posso votar, eu posso escolher um governante, mas eu não tenho que arcar com o ônus de ir para uma guerra, caso isso seja necessário. E a gente tem um exemplo muito atual e muito diante dos nossos olhos, que foi o que acabou acontecendo justamente na Ucrânia agora, né? A Ucrânia em guerra ali, a questão da Rússia, tudo, o governo ucraniano então chamou as mulheres para se posicionarem à guerra e o movimento feminista se levantou contra. Como assim? Como assim, né? Não era para ser direitos iguais? Percebe como não é uma questão de direito, mas é uma questão realmente de privilégio? Mas a questão aqui, sendo privilégio ou direito conquistado, mas o voto passou a ser uma realidade na vida das mulheres, então, a partir ali desse período da primeira onda do movimento feminista, houve essa mudança e as mulheres passaram a ter a possibilidade de votar. Indo agora para o assunto do trabalho. Então as feministas chamam muito para si essa questão do trabalho como, conquistamos o direito da mulher trabalhar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, a mulher sempre trabalhou, né? Então aqui não é muito a questão de trabalhar, mas é a questão de ganhar, a questão de ser valorizada, porque trabalho a gente sempre trabalhou, né? Desde que o mundo é mundo, não se tem nada sem trabalhar. Então, havia essa divisão, o marido ia caçar, a mulher ficava cuidando da prole, enfim. Depois a gente vai indo, a gente pode pensar na Idade Média. Então, esse marido era artesão, a mulher ajudava a vender o produto que o marido produzia. Tinha a questão da agricultura familiar, né, de agricultura de subsistência. Então, a mulher estava ali ajudando. Então, a mulher sempre trabalhou. Então, o contexto de trabalho que se diz que se conquistou é algo bem diferente, que só aconteceu, então, aí no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, mais claramente, né? Nesse contexto ali da primeira onda do movimento feminista, final do século XIX, início do século XX, a gente tem que lembrar que a gente estava aí no auge da Revolução Industrial, então as cidades estavam realmente se estruturando, as fábricas tinham demanda, elas precisavam de mão de obra e elas não proibiam as mulheres de trabalhar. Quem quisesse trabalhar ia, então tinha vaga para homem, tinha vaga para mulher, tinha vaga para criança, e qual que era a realidade?
As que não precisavam ir, não iam. As mulheres não viam como um privilégio. Ai, que legal, agora eu posso ir para a fábrica trabalhar. Não era bem assim, né? Tanto que muitas iam realmente por necessidade, porque era questão de passar fome, de suprir a casa. Mas se o filho mais velho começasse a trabalhar também, né? Ou os meninos, 10, 12 anos, já iam para as fábricas, a mãe optava em ficar em casa. Então não era visto algo como glamuroso poder ir trabalhar nas fábricas, e era essa a realidade. Ou eram as fábricas, aquela confusão que era nas cidades, não é como é hoje, né? Não tinha sistema de esgoto, tudo era muito mais precário, né? As cidades estavam aprendendo a se estruturar como cidades ainda, né? Ou então era a vida no campo, que também não era fácil, mas a mulher trabalhava, então num contexto ou no outro a mulher sempre trabalhou. A partir então do século XX, mais no contexto pós-guerra ali, aí começou a surgir umas oportunidades diferentes para a mulher. Então a gente começa a ver a mulher fora do lar em trabalhos um pouco mais leves, então como atendente, secretária, telefonista, começou a surgir esses empregos. Então hoje quando a gente fala que a mulher trabalha muitas vezes em ambientes muito confortáveis, ela pode se arrumar bem bonita, ela pode fazer as unhas, ela tá com o cabelo arrumado, mas isso não era a realidade da maioria dos contextos que envolvia o trabalho fora do lar na época, uma realidade bem mais atual, mas que também não pode se dizer que foi uma conquista, foi um caminho natural, né, que foi surgindo das coisas, enfim, e até no contexto do pós-guerra é interessante a gente abrir um parênteses aqui, porque o que acontece é assim, a gente pensa assim, mas as mulheres no contexto da guerra foram para a fábrica trabalhar. Legal, foram, e realmente o serviço pesado. A gente tem imagens ali das mulheres produzindo bombas ali, aquelas fábricas de questões pesadas mesmo, que envolviam até produzir material para a guerra. Mas e aonde estavam os homens naquele momento que as mulheres estavam nas fábricas? Eles estavam na guerra. É isso que a gente tem que se ligar. Então, eles estavam no trabalho mais perigoso e mais pesado. Então, geralmente é isso que acontece. Se tem dois tipos de trabalho ali, um é mais perigoso, mais arriscado, o outro é um pouco mais leve, mesmo que seja pesado, o homem vai para o mais pesado e mais arriscado, a mulher fica com o mais leve. Isso acontece assim, sempre foi assim. O homem sempre tentando proteger a mulher de algo mais arriscado e mais perigoso. E naquele contexto ali da guerra foi a mesma coisa. Os homens foram para a guerra, então pais foram para a guerra, irmãos, sobrinhos, tios, filhos, maridos, e as mulheres foram para a fábrica trabalhar. Quando acaba a guerra, o que acontece? Muitas mulheres que puderam optar em voltar para casa voltaram. As que continuaram trabalhando, muitas delas é porque ficaram sem apoio masculino. Ou seja, o seu marido não voltou da guerra, o seu pai não voltou da guerra, o seu filho não voltou da guerra, morreram lá. E aí elas tinham que trabalhar, como é que vai botar o pão dentro de casa? Então não é uma coisa, sabe, de um direito conquistado. É a dura realidade batendo a porta, é a necessidade, né? Mas depois disso, as que puderam optar em voltar para casa, a partir do momento que ia se entrando numa estabilidade de novo, sabe, esse marido voltou, ia conquistando espaço, ou filho, enfim, essa mulher ia retornando para o lar. Mas claro que nesse período já começou então a pipocar e aparecer com mais força esse discurso de opressão, né? A mulher que fica em casa é oprimida, a mulher precisa ter o direito de trabalhar fora, produzir algo mais significativo do que apenas ficar em casa. Então já começou todo esse blá blá blá, que vai ganhar muito mais força a partir da segunda onda, que entra com uma questão muito mais revolução sexual envolvendo aí, né? Já tinha essas coisas um pouco atrás, mas a partir da segunda onda ganha uma força muito maior, e é o que a gente vai ver no quarto vídeo, após esse. E aí, uma coisa que eu quero, para finalizar com você aqui, eu não vou entrar profundamente nesse assunto também, eu ainda não estudei ele a fundo, mas o que aconteceu aí na primeira onda? Um casamento entre o feminismo e o marxismo. Lembra que eu falei para você que em 1848 Marx escreveu o Manifesto Comunista? A partir dali, essas ideias comunistas começaram a entrar em muitos lugares. A Rússia comprou essa ideia com muita força. Então, naquele período da Primeira Guerra Mundial, a Rússia abandonou a Primeira Guerra e que fez lá a questão da Revolução Russa. E aí o movimento feminista casou com eles ali, a coisa aconteceu de uma forma bem doida lá na Rússia. Precisaria ter um vídeo à parte só para falar disso, mas lá realmente todo esse ideal de revolução sexual, com a ideia de destruir a família, destruir valores morais, né, judaico-cristãos, isso foi muito forte na Rússia, né, e quase destruiu o país, quase levou o país realmente à bancarrota, tanto que Stalin, né, que foi um dos ditadores ali, chegou num ponto que ele disse, não, chega, vamos ter que dar uma retrocedida aí, botar ordem na casa, que a coisa tá desgringolando demais, né, mas essa é uma história mais longa e quem sabe a gente pode fazer um vídeo mais pra frente, especificamente falando sobre isso, porque esse casamento entre o marxismo e o feminismo vai marcar muito forte, vai influenciar muito forte
tudo que vai acontecer ali a partir de 1940, 1950 e entrando então a partir de 1960 na segunda onda do movimento feminista, tá bom? Então te espero no próximo vídeo, fica com Deus, Deus te abençoe, guarda o coração, vai pesquisar mais, tá? Mas se até agora você ainda não se convenceu que não dá para ser feminista e cristã, então procura mais informações, busca outras referências, que nem eu te falei, tem outras mulheres maravilhosas falando sobre esses assuntos, procura bem quem você vai ouvir, de repente procura ali a Ana Campanholo, te falei da Marcela Brito também, uma querida, tem outras mulheres maravilhosas também, a Mariana Brito também fala assim com muita força sobre esse assunto, mas tem outras, eu não vou lembrar o nome agora, mas que o pessoal da Brasil Paralelo também comentei com você no primeiro vídeo, também tem material muito denso, muito precioso sobre essa questão do feminismo, né, as reais intenções do movimento feminista, e é muito importante a gente conhecer para a gente realmente proteger o nosso coração de todas essas falácias e estar aí alinhadas, né, com o coração de Deus, com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, lembrando que Deus nunca menosprezou as mulheres, né, isso também é muito deturpado, ninguém mais do que Jesus valorizou as mulheres, isso também dá história para um outro vídeo, não vou entrar nisso agora. Mas lembra de Jesus, ele não desvalorizou as mulheres, muito pelo contrário, ele levou a importância das mulheres naquele momento. E se depois disso seus discípulos ou os homens, enfim, não souberam seguir seus passos da mesma forma, é porque o pecado está aí no nosso coração e a confusão está aí, né? Então não é porque Jesus deixou um mau exemplo, muito pelo contrário. A gente precisa olhar para ele, que ele coloca ali a mulher e o homem, né, no lugar certo, alinhados com o coração dele, e é isso que realmente importa. Então até o próximo vídeo. Tchau!